Gente, tudo bom? Hoje à noite nós vamos falar sobre ABNT. Enquanto vocês chegam, eu vou tomar um café. Vocês conhecem? Se vocês ouvirem barulho de moto ou de carro, é porque eu estou próximo. A rua de casa é bem movimentada, então a biblioteca de casa fica num lugar um pouco barulhento. Estão conseguindo me ouvir direito? Estão? Só coloca aqui o cronômetro. Para ter noção de tempo. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. A gente vai falar hoje sobre a ABNT, tá? Mas antes de falar da ABNT, deixa eu falar um pouco da agenda acadêmica. A agenda acadêmica foi um projeto de extensão que eu criei na Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, cidade de Marabá, uma cidade que fica a 500 quilômetros, mais ou menos 600 quilômetros da capital, 500, 600, eu sempre tenho essa dúvida. E virou uma empresa depois de um ano, tá? Hoje eu sou apenas colaborador da agenda acadêmica. Quem coordena é o professor Leonardo Lima e academicamente é o professor Rafael Aquino que coordena, tá? O áudio tá bom? O áudio tá bom? Eu tenho que falar mais alto? Podem me dar um retorno? Tá bom o áudio? Então, gente, vamos lá. A Associação Brasileira de Normas Técnicas, é isso que significa a ABNT, tá? É uma associação que ela não é pública, é uma instituição privada. E nós temos que a ABNT, afinal de contas, né, é o Fórum de Normalização do País, né, de normalização do país. Então, assim, por exemplo, muita gente pensa que a ABNT só fala de trabalhos acadêmicos. Na realidade, a ABNT ela é um fórum de normalização de vários produtos. Por exemplo, quando você compra um sapato, por exemplo, aquilo existe uma norma para aquele produto. Então, e muita gente se questiona, né? Mas é um saco ter que formatar o trabalho, porque a gente precisa disso. Muita gente questiona. Quando nós vamos comprar um automóvel, por exemplo, ele segue várias regras para sua produção. Quando nós vamos comprar um computador, por exemplo, um notebook, existem várias regras. Então, assim, é o trabalho acadêmico. A gente precisa que o trabalho acadêmico seja organizado de um modo adequado, tá? Então, é muito comum quando o aluno fala para mim assim, quando conversa comigo e fala eu não gosto das normas. Você já aprendeu as normas? Você já entendeu as normas? A ideia não é defender a ABNT, mas saber que para você falar de algo é preciso que você conheça. Então, muitas vezes a norma ela tem falhas, tem aspectos que não são claros na norma, isso é fato. A norma ela não responde tudo que a gente precisa, tá? Então, vamos começar a nossa live falando dos mitos da ABNT. Oi, dados, estatística, professora Lígia, tudo bom? Então, vamos aos mitos, tá? Mitos no sentido claro da palavra, tá? Não no sentido diferente que vem sendo usado. O que acontece é o seguinte: a ABNT ela não muda anualmente. Primeira coisa, não existe isso que a norma muda todo ano, tá? Isso é puro papo furado, desculpa a expressão, é uma informação extremamente equivocada, nem chega a ser informação, tá? A ABNT ela não muda todo ano, primeira coisa. A ABNT não muda bianualmente, segunda coisa, tá? A ABNT não é uma norma para trabalhos acadêmicos, são várias normas para trabalhos acadêmicos, tá? É um conjunto de normas que existem para trabalhos acadêmicos, certo? E além disso, tem um outro detalhe que os alunos muitas vezes não sabem, às vezes até os próprios professores não sabem. É o seguinte: cada universidade, cada instituição tem suas normas,
que na maioria das instituições públicas, na maioria das universidades federais e também de algumas estaduais, elas têm seu próprio guia acadêmico. Por exemplo, a UFPA, a universidade que eu trabalho, sou professor da UFPA, ela tem o guia de trabalhos acadêmicos. A própria universidade tem seu guia, tá? Que é baseado na BNT. A Universidade Católica de Brasília, que é uma instituição privada, tem seu próprio guia, seguindo a BNT. Então, quando você faz um trabalho acadêmico, você deve primeiro entender que existem normas. E as normas, por exemplo, que existem são normas baseadas na BNT. Existe só a BNT como norma? Não existe só a BNT como norma, tá? Existem outras normas, por exemplo, nós temos uma muito conhecida internacional, que é usada em grande parte nos outros países da América Latina, que são as normas da Associação Norte-Americana de Psicólogos, a APA. Tá? Essa também é usada no Brasil, nos cursos de psicologia, por exemplo, nos cursos de ciências contábeis, por exemplo, algumas faculdades seguem a APA, não seguem a BNT. Tá? Também nós temos as normas Vancouver. As normas Vancouver, elas são normas que são usadas nas ciências da saúde. Tá? A BNT é lei? Não. A BNT não é lei. Ela não é lei. A BNT é uma norma. Segue. Se institucionalmente ela estiver fazendo parte das normas da universidade, então você deve seguir. Tá? Então, toda vez que nós fazemos um trabalho acadêmico, é interessante que façamos um trabalho seguindo a norma que é definida pela instituição, que na maioria das instituições brasileiras é a ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Tá? Então, o que nós temos? Eu não sei de qual todas as normas que nós usamos para trabalhos acadêmicos, mas nós temos a 6023, que é para referências bibliográficas, nós temos 6022, que é para artigo científico, 14724, que é para trabalhos acadêmicos. Então nós temos normas para artigo científico, referências, projeto de pesquisa, citação, resumo, que mais? Tem tantas. Trabalhos acadêmicos, sumário, nós temos sumário, tá? Então, é um conjunto de mais ou menos 12 a 14 normas que na agenda acadêmica tem uma lista, tá? Tem uma lista das normas que são usadas na BNT, tá? Então, além disso, é importante que você se informe com a sua instituição. Qual é a norma que a gente vai usar? Onde encontra essa norma? Tá? Não vão... aqui na agenda se coloca bastante coisa sobre a BNT. Por quê? Porque é a norma que é mais usada no Brasil. Tá? Então, não é apenas pelo fato de ser brasileira, mas é porque ela também é mais usada nas instituições brasileiras, a norma, a BNT. Tá? Que, lembrando, é um conjunto de normas das quais nós fazemos o trabalho acadêmico. Tá? Então, uma outra coisa que é muito curiosa, gente, me corrijam se eu estiver errado. Eu não encontrei até hoje nas normas da BNT que as fontes devem ser Times ou Arial. Essa informação nós encontramos nos manuais institucionais. Tá? Agora, na própria norma, não encontrei até agora. Tá? Vão deixando as dúvidas de vocês para a gente conversar mais um pouco sobre a BNT. Tá? Sobre as normas da BNT. Essa é a nossa conversa de hoje à noite. As próximas lives nós vamos ter... Segunda-feira nós vamos ter uma live sobre revisão integrativa. Na terça-feira nós vamos falar sobre assessoria acadêmica. Na quarta-feira sobre sobrevivência no mundo acadêmico. Tá? Então, daqui a pouco vocês podem olhar o feed da agenda acadêmica, vão estar lá todos as próximas lives. Tá? Estou aguardando aqui as dúvidas de vocês. Quais são as dúvidas de vocês? Enquanto isso, tomo um café. Oi, Luciana. Tudo bom, Luciana? Luciana de Conceição do Araguaia, sul do Pará, fronteira com o estado do Tocantins. Vocês não têm dúvidas, não? Que legal. Então isso me passa a ideia de que a norma é bem conhecida, bem estudada. Estou aguardando as dúvidas de vocês.
Aproveitando o momento, deixa eu falar uma coisa para vocês. Como eu já falei há pouco, a norma não muda todo ano e a norma não muda de 2 em 2 anos, né, bianualmente. Como é que funciona uma norma? Olha só como é que ela vai ser feita. Preste bem atenção. Quando você tem uma nova edição de uma norma, por exemplo, 6023 foi... a 6023 ela teve uma nova edição em 2018. Após essa data, 5 anos após essa data, é feita uma revisão. Então, é criada uma chamada pública e essa chamada pública, ela faz o quê? Essa chamada pública, ela vai querer saber quais são as alterações, quais são os aspectos que a comunidade brasileira tem acerca dessa norma. Então, nessa discussão, nessa chamada pública, a ABNT pega esses pontos colocados pela comunidade e vai para uma comissão. E essa comissão analisa se há necessidade de uma nova edição ou não. Tá? Ou seja, por exemplo, eu não me lembro agora, mas tem uma norma que ela foi lançada em 2011 e até hoje não teve nenhuma nova edição. Então, por exemplo, as últimas edições que nós tivemos foi a norma sobre data 8952, eu não lembro agora o número dela, só um momentinho. O computador aqui na frente, talvez ele ajude, tá? Então, nós tivemos a norma 6023, que foi editada em 2018, 6023, tá? Nós tivemos a norma 6022, que também teve uma nova edição em 2018, tá? E nós tivemos uma nova norma agora em 2019 que sofreu alteração. Só um minutinho, deixa eu pegar aqui e pegar uma cópia. Vamos lá. A última norma que foi atualizada foi a norma para datas. Foi a norma 5892, tá? Ela teve uma nova edição em 2019. Em 2018 nós tivemos a nova edição das normas 6023 para referências e 6022 para artigo científico, tá? 2017 nós não tivemos lançamento de uma norma, 2016 também não. 2015 nós tivemos o lançamento da norma 10719 sobre relatório técnico e científico. Em 2014 nós não tivemos publicação de norma. 2013 nós tivemos uma nova edição da norma 6027, que é sumário. Então vocês estão percebendo que as datas que eu estou falando para vocês são datas que não são seguidas, não são datas anualmente, tá? Então, essa norma que eu falei para vocês é a 14724 de 2011, que é de trabalhos acadêmicos. Então, desde 2011, essa norma não sofre alteração. Então, aqui os dados que nós temos são os seguintes, que as normas, elas seguem revisões ao decorrer a cada 5 anos. Se houver necessidade, uma nova edição. Se não houver necessidade, não há uma nova edição, tá? A norma 6028, por exemplo, que é a norma de resumo, ela está em revisão neste momento. Então, neste momento, desde o ano passado, existe uma comissão estudando as possíveis alterações da norma 6028, que é a norma de resumo, tá? Então, nós temos 5892, norma para datar, 6022, artigo científico, 6023, referências, 6024, numeração progressiva, 6027, sumário, 6028, resumo, 6034, índice, 10520, citações, 10719, relatório, 14724, trabalhos acadêmicos, 15287, projetos de pesquisa e 15437, pôster acadêmico. Então são essas normas da ABNT para trabalhos acadêmicos. Vamos responder as perguntas de vocês, tá? Vamos lá responder as perguntas de vocês. A Simone está perguntando como cita um PPC, deve ser Projeto Político Pedagógico de Curso, né, nas normas da ABNT. Bom, se for uma universidade federal, você vai seguir a norma 6023, né? Na norma 6023 existe orientação para esse tipo de citação referência, tá?
Existe a norma de citação também, mas nesse seu caso, a norma 6023, que é de referência, vai lhe ajudar. Artigo científico e artigo original. Não tem diferença entre eles. O termo artigo científico é um termo extremamente geral, né? O artigo original é como, eu diria, é o primeiro artigo que você faz uma investigação científica. Você faz uma investigação científica, você tem uma pesquisa, e o primeiro artigo que como produto dessa investigação vai ser um artigo original. Evidentemente que, se é fruto de uma pesquisa científica, ele vai ser um artigo científico também. Então você pode ter num artigo as duas classificações, tanto artigo científico, porque tem um cunho científico, e original por ser o primeiro artigo que vem sendo publicado da sua investigação. Tá? Agradecimentos e dedicatórias são normalizados pela ABNT, sim. Sim, mas o que a norma diz é o seguinte: esses dois elementos que não são obrigatórios no trabalho acadêmico, eles têm formatação livre. Então você pode colocar a dedicatória e os agradecimentos, caso você use, de um modo bem livre na página, na parte superior, na parte inferior da página, seguindo de preferência o mesmo tipo de fonte, o mesmo tamanho de fonte, tá? Mas lembrando, agradecimentos e dedicatórios não são elementos obrigatórios. Você usa caso você queira. Tá? Bom, a gente não vai falar sobre o processo de publicação, tá? O foco aqui são normas da BNT, tá? A importância de um artigo é enorme, porque é uma maneira de você dizer que você está pesquisando. Então, em nível de artigo, né, a publicação de artigo é vital para qualquer acadêmico, para qualquer pesquisador, tá? Então é muito importante isso. Agora, quanto ao processo, depende muito de cada revista, tá? Gente, deixa eu lembrar uma coisa para vocês que acontece muito nas nossas aulas. Seguinte, a BNT não é metodologia científica. A BNT não é processo de produção de artigo, tá? A BNT é a norma que nós usamos para produção de artigo, para escrever um fichamento, para escrever um resumo, para escrever uma tese, tá? Mas metodologia científica é um campo onde nós trabalhamos e pensamos os métodos e as metodologias de investigação. Isso é metodologia científica. A BNT, ela está no âmbito da formatação do texto. É algo mais mecanizado, tá? Método já é algo mais do pesquisador, de pensar a ciência, tá? Título de figuras e tabelas. Não se usa esse termo títulos de figuras e tabelas. O termo adequado é legenda. As legendas das figuras e tabelas, geralmente, no caso da BNT, geralmente são em cima do elemento gráfico, tá? Geralmente são em cima, tá? Quando a figura é do próprio autor, como colocar a fonte? Fonte nossa. Geralmente se coloca assim: eu tenho uma foto e vou colocar no meu trabalho. Então, aquele eu coloco como fonte acervo do pesquisador, fonte, acervo do pesquisador, fonte do próprio pesquisador. Então você indica que é seu. Tá? Célia, deixa eu falar uma coisa. É bem interessante a tua pergunta. É o seguinte: as normas, elas são compradas, tá? Então, você pode ter acesso, tá? Você pode ter acesso nas normas nas bibliotecas, tá? Na área acadêmica nós já divulgamos um drive com algumas normas, tá? Mas não é adequado, porque as normas, elas têm uma restrição de uso, tá? Quando nós divulgamos a norma, geralmente vai com a nota cópia não autorizada, que significa que a norma, ela tem um certo valor. Então, por exemplo, você vai no site da ABNT, abntcatálogo.com, se não me engano, .com.org, agora eu não lembro, mas o site é ABNT Catálogo. E lá você pode adquirir a norma, tá? Da ABNT, no caso, né? Mas se você quiser ter acesso, você pode ter acesso nas próprias bibliotecas, tá? Das universidades. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Não tem mais nenhuma pergunta. Uma coisa interessante
que eu ia falar, que eu esqueci agora, mas eu vou lembrar, em relação à figura, né? A norma que estabelece figura é um código do IBGE, tá? É um código do IBGE, se não me falha a memória, ele é de 1993. Então esse que é o código que funciona que nós usamos para a formatação de tabelas e figuras, certo? Nós não citamos, na figura a gente não cita as coisas, os aspectos na figura. Na figura nós informamos, tá? Citação é uma coisa. O que nós colocamos nas figuras não é citação. O que nós colocamos nas figuras é informação. O que significa isso? Quando você coloca, se a foto, por exemplo, o exemplo que eu dei foi da foto. Se a foto é sua, então você tem que dizer que é sua. Não é que você vai se citar como autor, tá? E você vai estar informando o leitor que aquele material é de sua autoria. Não entendi essa pergunta, Gabriela. Digo, coloca a citação de seu nome mesmo? Gente, deixa eu fazer chamar a atenção de nós no seguinte aspecto. Citação é uma coisa, informação é uma coisa e referência é outra. O que é citação? Citação é quando você pega um trecho de um autor ou fala de uma ideia de um autor e coloca no seu texto. A citação, ela ocorre de modo teórico no texto. Fiz a citação de um trecho de uma obra do Zygmunt Bauman. Esse autor, ele vai ter que ser referenciado na lista de referências. Então, citação é o que ocorre no texto. Referência é essa fonte da citação, mas colocada numa lista. É a diferença dos dois. Quando eu estou falando, por exemplo, quando eu estou apresentando um gráfico que eu fiz, ou uma gravura que eu fiz e coloco no meu trabalho, eu vou estar informando o leitor que aquele material é meu. Então isso é informação, isso é fonte. Tá? Então, por exemplo, você está fazendo seu trabalho e aí o que você faz? Você diz para o seu leitor, essa fonte é minha, sou eu que fiz, tá? O filho é meu. Pois é, Gabriela, a norma não deixa claro se é centralizada ou à esquerda. Tá? A norma não deixa claro. Mas eu vejo as duas frequências. Eu, particularmente, formato trabalho, né, organizo trabalho centralizando. Tá? Mas é interessante que você consulte a norma, o manual da sua instituição. Tá? Vou até aproveitar a ocasião e ver o que a norma, o que o manual da minha universidade fala a respeito. Vamos lá. Que aí eu posso dar para vocês uma noção de uma instituição federal. Tá? Então, o que se fala sobre figuras? Deixa eu ver aqui, figuras, ver se eu encontro figura, tá? Enquanto vocês vão deixando as dúvidas de vocês, eu vou procurar saber se tem a parte de figura aqui, acho que não encontrei, tá? Aqui, quando fazemos a tabela, colocamos elaborado pelo próprio autor. Isso mesmo, obrigado, professora Lúcia. Olha, a professora Lúcia deu um exemplo aqui, ó. Quando fazemos a tabela, colocamos fonte, elaborado pelo próprio autor e o ano. Sim. Tudo que nós temos que colocar o ano, tá? Quando você cita um autor, tem que ter o ano. Quando você coloca que o trabalho é seu, tem que ter o ano, tá? Existe muito dessa dúvida em relação à figura pelo seguinte aspecto. O autor, nós somos acostumados a ouvir assim: não pode se citar no seu trabalho, você não pode citar no seu trabalho, tá? Então, aí o que acontece? O aluno, quando vai ver, ele está fazendo um trabalho que ele vai precisar dizer que o texto é dele, que a foto é dele. E aí o que acontece é que ele acaba não colocando. Por quê? Por puro receio de ser chamado a atenção pela banca, pelo orientador. Tá? Que mais? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Enquanto vocês vão deixando as dúvidas de vocês, eu vou procurar me informar aqui sobre figura. Mas aqui eu não estou encontrando. Tá? Não estou encontrando. Tá? Quando fazemos a tabela, colocamos a fonte. Isso. Só um minutinho. Tá.
Em relação à lista de referências, por exemplo, essa é uma coisa, um aspecto que causa muito estranhamento pelo aluno. Sabe qual é? A norma de referências, a formatação da lista de referências é diferente do resto do texto. Então, por exemplo, corpo do texto, pela ABNT, justificado, fonte tamanho 12, certo? Mas a lista de referência não é justificada. Pela norma 6023, a lista de referência ela é à esquerda, ela é alinhada à esquerda, tá? O espaçamento é simples, a fonte tamanho 12, mas o espaçamento é simples. E entre cada referência você tem que colocar um intervalo de uma linha em branco, tá? Uma linha em branco com um espaçamento simples. Então é bastante curioso que trata-se de uma coisa, um aspecto que torna-se diferente do resto do texto. Ok? Bom, eu quero encontrar para vocês aqui essa parte de figura. Causa muita dúvida entre os alunos a figura mesmo, sabia? Acho curioso isso. Mais alguma dúvida, gente? Fiquem à vontade. Nada, Gabriel. Então, olha só, uma dúvida também que é recorrente no trabalho é o espaçamento no resumo, tá? Então, é interessante que você consulte o manual da sua instituição, porque até agora, na ABNT, eu nunca vi se o resumo é espaço simples ou se o resumo é espaço 1,5. Tá? Essa é a minha dúvida também, porque em nível de ABNT a norma não está clara. Tá? Que mais? Gabriela, você fala da onde, Gabriela? Qual é a sua região? Enquanto isso, deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. Não, ninguém. Vocês estão bem de ABNT, né? Mais alguma dúvida? Não entendo por que cada instituição adota normas próprias se temos a ABNT. Fico louca para revisar, tenho vontade de provocar um movimento de adoção da ABNT. Ó, seria mais fácil se nós tivéssemos um único modo, né? Um único modo. Porque a dúvida... Oi, professora Carla, tudo bom? A grande questão é como se entende, porque como é norma, apesar de ser uma norma, mas existe muita discussão acerca de alguns aspectos, né? Por exemplo, há pouco eu falei sobre o resumo, né? Não se sabe se o resumo é um e-mail simples. O que acontece? As instituições que definem esse espaçamento, tá? Então isso causa uma certa discussão, né? Mas por que não se torna um único modo, né? Uma única forma, tá? Lembrei que eu ia falar para vocês em relação a periódicos, tá? Gente, a ABNT ela tem uma norma para artigos científicos, que é a 6022. A norma 6022 ela é para artigo científico. O que acontece aqui, apesar de termos uma norma para artigo científico, cada periódico tem sua formatação. Então, a maioria dos periódicos, pouco exceção da área de ciências da saúde, que segue as normas de Vancouver, elas seguem a ABNT, mas elas não seguem a risca, tá? Então, é aquilo que eu sempre falo, é importante que você crie o hábito de se tornar leitor de um artigo científico, tá? É importante se tornar leitor de um artigo científico. Porque quando você se torna leitor do artigo científico, o que acontece é que você começa a se acostumar com o modo como aquele periódico organiza a sua produção, né? Aquele periódico organiza o modo de colocar a sua formatação do seu trabalho. No manual por exemplo, no manual da Universidade Católica de Brasília, a tabela ela é à esquerda. Então só um minuto. Tem trabalhos que são à esquerda e trabalhos que são centralizados. Então isso vai depender muito da instituição, tá? Não existe, uma pergunta da Lari, 19 Lari. Existe algum tipo de regra para a transcrição de falas? Não diria regra, eu diria norma, tá? O que acontece é o seguinte: em nível de ABNT não existe norma que defina como eu devo fazer a transcrição de fala.
como eu devo apresentar uma transição de fala no meu trabalho acadêmico. Não existe uma norma. O que alguns pesquisadores fazem, inclusive eu, e o que algumas instituições orientam é o seguinte: se a transição de fala for maior que 3 linhas, segue o modo de apresentação das citações. Então, por exemplo, como são as citações? Citações diretas, elas devem ficar dentro do texto, entre aspas. Citação com até 3 linhas. Citação com mais de 3 linhas, elas devem ser destacadas do texto. Então, muitas universidades e muitos pesquisadores, eles fazem isso. Eles seguem essa ordem, tá? Claro, eles vão deixar claro, né? Eles têm que deixar claro que aquilo é uma fala, tá? É uma fala, uma transição de fala. Mas não é uma citação, então tem pesquisadores que fazem isso. Eles seguem o princípio, né, as orientações da norma de citação. Tá? Pergunta aqui da Dris Neto. Nas referências colocamos o último nome e os demais abreviados com ponto? Tem espaço entre um nome abreviado e outro? Tem espaço sim, como em português, como no texto normal. A questão toda é a seguinte, ó, e é um ponto que é bastante curioso, é o seguinte, gente. A lista de referências, você pode colocar sobrenome do autor, em caixa alta, sempre na ABNT, seguido das iniciais dos nomes. Ou sobrenome do autor em caixa alta seguido dos nomes por extensos. Você tem que usar um ou outro. Não é adequado você pegar uma lista e ficar mesclando. Ora eu coloco o nome dos autores por extenso, ora eu coloco o nome dos autores com as iniciais. Não é adequado isso. Você deve seguir um padrão. Então, a ABNT ela te dá essas duas oportunidades. Você pode colocar por extenso, né, os nomes, ou com as iniciais, tá? No caso da lista de referências. Agora, o sobrenome é sempre em caixa alta, tá? E sempre há espaço entre os elementos, tá? Sempre há espaço entre os elementos, ok? Que mais? Quem está perguntando? Luca Valcante, José Carlos. Sim. A Adriana Vidotti está perguntando: preciso de uma ajuda grande. Vocês têm algum curso de revisão sistemática? Gente, a agenda acadêmica tem um curso de revisão sistemática com o professor Rafael Aquino. As inscrições estão abertas, por sinal. É interessante que vocês sempre dêem uma olhada no feed da agenda, porque todo dia nós postamos, ou tem sempre alguma informação sobre os cursos no history da agenda, ou no story da agenda. Bacana, history, né? No story da agenda. Existe o curso de revisões bibliográficas, narrativa, sistemática, integrativa e meta-análise, que é ministrado pelo professor Rafael Aquino. Tá? Então, você pode se inscrever nesse curso, ele está com inscrições abertas, começa dia 28 de março. Desculpa, de abril. Março já passou. Tá? Então, um outro ponto que é interessante, gente, é o seguinte. Vamos lá falar de itálico. Tá? Itálico. Olha só. As expressões latinas que existem, apud, obset, ibid, bidem, segundo a norma que elas aparecem, se não me falha a memória, eu não lembro agora qual é a norma, elas não são grafadas em itálico, apesar de serem latinas, tá? Então, nós até postamos um material sobre isso, tá? Que causou muita confusão, nós retiramos, tá? Porque infelizmente nas redes sociais algumas pessoas não sabem usar da polidez e não sabem buscar informação, elas querem brigar. E pelo menos aqui na agenda acadêmica, qualquer comentário de baixa intenção é apagado, porque nós estamos aqui como acadêmicos, então não temos por que estar usando da pior maneira possível de se comunicar, né? Então, olha só, o que nós colocamos como itálico são os nomes em latim das plantas, que é muito usado nas ciências biológicas, quando eu quero chamar atenção no meu texto, quando eu quero grifar alguma coisa no meu texto, quando eu quero destacar um título de uma obra, um título de um autor, tá? Então fica em itálico. Duas coisas que estão itálicos no texto acadêmico, devem estar em itálico no texto acadêmico, são o in, aquela expressãozinha in, tá? Quando eu, por exemplo, quando eu faço uma referência de capítulo, eu preciso usar o in, ele deve ser em itálico.
e o bendito et al. Ponto. Et al. Ponto, ele é em itálico, tá? Que mais? Quais são as outras perguntas? Não tem pergunta? Tá. Esse é o itálico, tá? Indo lá para a lista de referências, preste bem atenção, em relação à lista de referências, cada referência tem uma parte que fica em destaque, tá? Na maioria das referências, dos tipos de referências, existe uma parte que fica em destaque. Então, a BNT ela te dá 3 opções para colocar em destaque. Uma, negrito, tá? A parte que fica em destaque na referência. Uma, negrito. A segunda, em itálico. E a terceira, em sublinhado, não itálico, não negrito, tá? Então você tem essas 3 opções. Agora, como eu falei há pouco, a lista de referências deve seguir um padrão. Então, se você usa itálico na primeira referência, na sua lista, você vai ter que usar em todas as outras referências. Por quê? Para ser um padrão. O trabalho acadêmico ele precisa dessa padronização, tá? Então não é interessante que você faça uma lista com uma hora itálico, uma hora em negrito, uma hora sublinhado, tá? Pois é, a Sami Oliveira está falando o seguinte: é mais adequado abreviar os nomes porque geralmente tem algumas revisões bibliográficas que fazemos que não tem o nome dos autores. Então, olha só, eu quando escrevi minha dissertação de mestrado, eu tinha, a maioria dos textos estavam com os nomes por extenso, mas encontrei algumas que eu não consegui ter essa informação. Daí eu tive que colocar tudo com as iniciais. Então, no caso, se você tem materiais que estão com iniciais e outros que estão só com as por extenso, por exemplo, então é melhor você optar por um ou por outro. Geralmente particularmente eu deixo somente as iniciais, porque dá um trabalho ainda maior ter que procurar as referências com o nome por extenso, tá? Ó, estão perguntando sobre como organizar leis que iniciam o Brasil. Eu sugiro que você consulte a norma 6023, porque a referência legislativa ela tem vários aspectos que diferem um pouco do comum, tá? Do comum. Então, o que acontece é que você tem que, por exemplo, parecer de um modo, leia de outro. Então, são aspectos diferentes. Decreto é de outro. Então, existe uma certa diferença entre as referências legislativas. Como organizar pelo ano? Bom, as normas da BNT, né, a gente não segue o sistema numérico, tá? O que a gente percebe pelas normas é que deve ser usado o sistema autor-data. Qual a diferença dos dois? O sistema autor-data, ele, por exemplo, ele foca no sobrenome do autor e a lista de referências é em ordem alfabética. O sistema numérico, não. O sistema numérico, ele não foca no sobrenome do autor. Ele usa uma nota, tá? Uma marcação de nota de rodapé, e a lista de referências no sistema numérico, que é usado nas normas Vancouver, elas são por ordem de apresentação, tá? Por ordem de apresentação. Eu tenho um vizinho aqui muito interessante, é uma cadela que ela briga com todo mundo, então não se assuste com essa briga, tá bom? Então, essa organização por ano é do sistema Vancouver, tá? Então, na BNT a gente não usa. Nós usamos o sistema autor-data, que é pelo sobrenome do autor, tá? Na citação, no corpo do texto, as leis devem vir Brasil ou o nome do documento. Exemplo, EDB ou Brasil? Brasil. Brasil. Tá? Quando você faz a citação que você vai indicar, você usa Brasil. A não ser que você queira colocar o nome lei, comentando a lei, então você vai colocar leis, diretrizes e bases. Mas quando você faz a citação, é Brasil. Tá? Legal. Esse vídeo vai estar disponibilizado no YouTube com esse barulho aqui, com essa música aqui dessa cadelinha, né? Muito educada. Tá? Acho que ela quer aprender a BNT. Então, gente, nós ainda temos 10 minutos para conversar. Tá? Sugiro que vocês façam o curso da agenda acadêmica sobre a BNT. Tá? Para quem tem interesse, é claro, né? Para quem não tem, pode se informar. A gente, pessoal da agenda, sempre posta materiais sobre a BNT. E em relação só lembrando, em relação às leis, as referências de leis, elas são bem específicas, tá? Elas têm características bem peculiares, daí é importante consultar a norma 6023 de 2018.